A paz de Jesus, o amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foi chamados a ser um povo santo na sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Sejam todos bem-vindos aos nossos canais de apologética, seja o canal do ex-protestante Fábio Pentecoste, que é o canal principal, ou seja o canal Apologética Católica e Debates porque a gente sempre traz dublado um debate do Padre Luiz Toro com algum protestante, com algum pastor, certo? Aqui é o nosso lado para quem quer nos ajudar, pentecostesfabio1@gmail.com, doe quanto você puder. Volte a fazer sua doação, você estava nos ajudando. Por que é que estamos gravando muito vídeo? Só vídeo inédito nos dois canais, nesse momento, porque graças às contribuições a gente adquiriu esse microfone, adquiriu esse tablet para trazer muito mais informação sobre a nossa fé, sobre a defesa da nossa fé. E tem muitos protestantes, preocupados aí nas redes sociais, dizendo que é mentira essa conversão em massa de pastores à fé católica. Pois é, estão aperreados, hein? Eita que eles estão aperreados. Pois é, tem uma musiquinha aqui típica do Nordeste que diz assim, nas épocas de campanha eleitoral municipais, diz assim: eita que eles estão aperreados. Aí diz assim, cibalena, quina e quebra faca, pra passar a dor de barriga. Pois é, protestantismo vai ter que tomar chazinho de cibalena, quina e quebra faca. Quina é uma árvore bem amarga, juntamente com a quebra-faca, que se fala aqui, típica do Nordeste, que é da nossa região, amarga que só absinto. Então vão ter que tomar uma cibalena com esse chazinho aí para passar dor de barriga. Porque as conversões estão acontecendo sim em massa de pastores renomados ao catolicismo, a verdadeira igreja fundada por Cristo. Inclusive esse rapaz aqui, que eu vou mostrar para vocês, fenômeno pastores protestantes. Eu vou trazer agora nesse vídeo 8 pastores famosos que se converteram à fé católica. Esse rapaz que colocou na Jornada Mundial, esse cartaz, ele diz assim: Santo Padre, sou evangélico, mas eu te amo, ore por mim e pelo Brasil. O jovem que sustentou esse cartaz, que até então na época era protestante, se converteu também à fé católica. Muito bonito o relato, o testemunho dele. Certo? Deixa eu pegar aqui embaixo a foto dele. Deixa eu ver aqui. Aqui, na Jornada Mundial. Tá certo? Ele aí segurando o cartaz, esse jovem. Tá nas redes sociais. Tá relatado o testemunho dele. Ele se converte à fé católica. Tá certo? Muito bem. Tem até o nome dele. O nome dele é... Deixa eu ver aqui. Bom, eu vi o nome dele, mas aqui eu não me lembro agora o nome dele, tá certo? Bom, a gente vai trazer aqui. Diz assim, vamos lá. Mete o dedo no like, lembrando que os comentários é liberado só para católicos, tá certo? Vídeo só para católicos. O que aconteceria se um protestante sério, sedento pela verdade, fosse estudar as raízes da Igreja Católica e sua origem na era apostólica e nos primeiros séculos? Nos Estados Unidos, berço do protestantismo moderno, um fenômeno está acontecendo, segundo Janina Quintal, em artigo escrito do Universo Católico. Uma série de renomados pastores, estudiosos do mundo protestante, retornaram à igreja fundada por Cristo, sempre católica. É a questão desse, ele que foi fundador da própria seita, se converte com a esposa à igreja católica, traz alguns da seita, mas aí a seita fica na mão de outros, Olha só. A vinda dos pastores à Igreja de Cristo
arrebata considerável número de outros fiéis protestantes. Outrora anticatólicos, eles professam o seu testemunho em revistas, livros e na internet, segundo a escritura do jornal. Surpreendido com a verdade ao estudarem os escritos dos pais da igreja e do cristianismo primitivo. Com o pontificado de Francisco, a distância entre a Igreja Católica e as igrejas protestantes tem diminuído. Durante a Jornada Mundial da Juventude, o pontífice rezou juntamente com um pastor protestante e alguns da denominação Assembleia de Deus, o Pai Nosso, quando visitavam a comunidade de Manguinhos, no Rio de Janeiro. Foi um líder protestante que quis esperar o Papa em frente ao seu templo. Foi na JMJ que a história comovente despertou. A conversão de Eduardo, aqui está. A conversão de Eduardo da Silva à fé católica. Esse que eu mostrei para vocês, que sustenta o cartaz, é Eduardo da Silva, seu nome. Aconteceu em 135 dias após ter emocionado o mundo, quando apareceu segurando um cartaz de acolhimento ao Papa Francisco durante a missa do envio da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, em julho. Dizia a peça: Santo Padre, sou protestante, mas eu te amo. Ore por mim e pelo Brasil. Tu és Pedro. Aqui está. Tá certo? Mais uma vez, com o escrito. Você pode pausar o vídeo e você pode ler. Tá certo? Aí. Muito bom. Então o nome dele é Eduardo da Silva. Então nós vamos trazer agora para vocês algum perfil, alguns dos pastores renomados que abraçaram a fé católica e estão em comunhão com o Papa, né? O Acoradouro reproduz o texto da articulista e acrescenta alguns grifos considerados importantes. Primeiro, dos mais importantes, tá? Nós vamos começar por ordem. O primeiro, mais importante para a fé católica, né? Eu quero dizer dos nossos tempos, eu não quero dizer aqui o cardeal Newman, que era protestante, né? O cardeal Newman, que era da denominação anglicana, que se converte à Igreja de Cristo, se torna padre, depois bispo. Eu quero deixar uma coisa clara aqui quanto a isso, que algumas pessoas estão me interpretando mal. Já algumas delas vieram me perguntar: isso é uma heresia, a igreja vai acabar? Por que pastores estão sendo ordenados? Meus irmãos, não é que o pastor ele se converte à fé católica e ele vai continuar sendo pastor. Não, ele se converteu, ele já não é mais pastor. E aí, se ele quer se tornar padre, ele é solteiro, no nosso rito ele se torna. A questão de que o pastor, que era de uma denominação, e ele era casado e veio para a igreja católica e se tornou padre, acontece o seguinte: que se ele pertence à igreja episcopal, se ele pertence à igreja anglicana, se ele pertence à igreja católica apostólica brasileira, se ele pertence à igreja ortodoxa, o católico apostólico ortodoxa, que seja essas milhões de ortodoxas que existem por aí hoje, se ele é padre lá, e ele se converte à igreja católica e ele quer continuar sendo padre, ele vai passar por alguns estudos de filosofia, teologia no seminário e vai receber um novo sacramento, vai receber o sacramento da ordem na igreja católica apostólica romana. E vai continuar sendo padre, mesmo que ele seja casado, se ele já é padre em outra denominação. O mal interpretação, que mal me interpretaram, é: agora todo pastor que se converter, que é casado, que tem filho, vai se tornar padre. Não é assim não. Não me interprete errado que eu não disse isso.
Tá certo? Quando eu trago aqui os vídeos de pastores que se converteram e se tornaram padres, você tem que ver, estudar e saber o teor daquilo, tá? Para não sair dando interpretação errada e julgando as pessoas, que isso é errado. Tá certo? Você tem que saber o teor da coisa. Presta atenção. Esses dias eu trouxe de um pastor episcopaliano que se converteu à fé católica e ele era padre lá, casado com 2 filhos, veio, se converteu à igreja de Roma e quis continuar sendo padre, passou por estudos teológicos, de filosofia e de outras coisas no seminário e foi ordenado padre. Esses padres são padres conciliares, eles não são padres que vão tomar conta de uma paróquia porque tem uma família. Paulo vai dizer que o casado também ele pode ser ordenado quando ele diz, mas o casado vai cuidar de sua esposa e vai cuidar das coisas do Senhor. O solteiro está mais apto, que é a opção pelo celibato. Lembrando que o celibato não é dogma, tá? Na igreja católica, no rito oriental, tem sim padres casados, como Paulo vai dizer, o bispo seja casado uma só vez. Está escrevendo para o rito oriental, é claro. Então, cuidado com as más interpretações. Sempre teve isso na história da igreja, tá certo? Nem agora, sempre teve isso na história da igreja. É porque agora não sei o que, e vidente não tem nada com vidente, não tem nada. Eu nem acredito nesses videntes que supostamente Nossa Senhora está aparecendo para isso. Eu só acredito em aparições de Nossa Senhora reconhecida pela igreja, tá certo? Se não reconhecida pela igreja, eu não acredito em nenhuma. Então não adianta blá blá blá, tá certo? Olha só. O primeiro pastor, ficou bem clara a questão disso? O primeiro pastor convertido à fé católica, o número 1, Scott Hahn, ex-pastor presbiteriano e professor de teologia protestante. Pois é, era um anticatólico dos mais radicais de sua época. O seu excelente conhecimento como pastor e teólogo protestante e o testemunho de conversão para a igreja católica faz desse servo de Deus um fascinante defensor da verdade. Milhares de protestantes e centenas de pastores voltaram ao catolicismo vendo o testemunho desse ex-pastor. Pois é, meus irmãos. Veja aí. O livro dele, quando ele foi não sei se é o Banquete do Cordeiro ou Todos os Caminhos Levam a Roma, já trouxe milhões e milhões e milhões de protestantes para o catolicismo. Segundo, Paul Traper, ex-editor e escritor de várias revistas protestantes. Foi educado em uma igreja presbiteriana do Sul. Levou a sério os estudos religiosos da Universidade de Harlem. E foi pastor e missionário na Europa. Depois passou para a Igreja Batista Metodista, Igreja Anglicana e depois para a Igreja Pentecostal. Finalmente, fez estudos para obter doutorado em História e da Teologia, que facilitou o caminho para a Igreja Católica. Terceiro, Marcus Gruden, ex-ministro protestante formado em Teologia e Bíblia. Todos esses testemunhos estão no YouTube, tá? Fez uns estudos de teologia no seminário protestante Gordon Gowrie, em Boston, Massachusetts. Marcos afirma: eu só quis ser um bom pastor, mas um dia perguntou-se a si mesmo: eu estou ensinando a verdade ou o erro? Como eu posso estar seguro em outras igrejas? A mesma leitura bíblica tem várias interpretações diferentes. Censurava o pastor a si mesmo. Estudou história na igreja e soube através da Bíblia que não poderia continuar a ser um protestante. Concluiu que a verdade absoluta só encontrava-se na Igreja Católica fundada por Cristo. Sou o mais completo na Igreja dos Apóstolos, disse ele. Quarta conversão, quarto mais importante desses que vieram dos nossos tempos para a igreja. Veja o Cardeal Newman, né? O Cardeal Newman era padre lá na outra igreja. Quando ele veio para a Igreja Católica, continuou sendo padre, foi ordenado, depois bispo, né? E tá aí, santo, né? Cardeal Newman,
Santo Cardeal Newman. Quarto pastor, Stephen Road, ex-editor de um instituto bíblico na Flórida. Ex-pastor da igreja protestante, o Calvário, fazia os estudos em um instituto das igrejas Assembleias de Deus, trabalhando em projetos de evangelismo juvenil. Era um líder de missionários protestantes na prisão. Organizou um instituto de estudos bíblicos para adultos e depois fez pós-graduação estudando no famoso seminário protestante de teologia Gordon Gorwin, em Massachusetts. Um dia, quando orava, Deus lhe falou: agora ou nunca. Com a sua conversão ao catolicismo, ele perderia tudo. Perderia o trabalho como pastor e não poderia sustentar a família. Eu tinha estudado 20 anos para ser um ministro protestante e Deus me falou: faça agora sua jornada a verdadeira fé. E eu fiz isto. Isso que converteu a igreja de Cristo. É só um resumo, tá? Porque são grandes os testemunhos. Quinto, Bob Surgnes, ex-professor de Bíblia em uma rádio protestante. Escreveu um livro contra a Igreja Católica, Recompensas no Céu, onde criticou os católicos por acreditar na importância das obras. Ele quis demonstrar que os ensinamentos católicos eram falsos e que para se salvasse bastaria somente a fé. Estudou o College Bíblico de Washington e depois se especializou no George Washington University. Bob diz: agora como católico eu tenho a paz. Isso vem como consolação de viver na verdade. Agora eu entrei no exército de Cristo, nessa grande batalha para a salvação das almas. Ajudarei meus irmãos protestantes a aprender que a Igreja Católica não é só a verdadeira igreja, mas a casa onde todos nós pertencemos. Sexta conversão em massa, conversão, né, de grandes, todas na ordem, tá, do primeiro ao oitavo. A sexta conversão que mais foi badalada, Douglas Bogert, ex-ministro protestante na Guatemala. Meu sonho era ser missionário em minha igreja protestante de Phoenix. Porém, com o tempo, sem perceber, Deus estava me guiando para a sua igreja. Com muita tranquilidade, afirma Douglas, eu li muitos livros de teologia e história, de testemunhos, estudei o catolicismo da Igreja Católica, comparando-o com a Bíblia. Eu li os primeiros escritos dos pais da igreja. Descobri que a igreja primitiva nunca mudou e ela continua sendo católica e não protestante. E terminei de aceitar a verdade. Agora eu sou católico. Tá vendo, meus irmãos? Sétima conversão mais badalada, David Coren, ex-ministro protestante, do qual muitos o chamavam de o mestre em divindade. Ele nasceu e cresceu como um protestante fundamentalista. Seu pai era um pastor. David fez curso de teologia no Trindade Universidade Internacional, em Deerfield, Illinois, em Illinois. Depois obteve seu mestrado em teologia bíblica no Trindade Escola de Divindade Protestante, o que levou a ser católico. Sua resposta se baseia em duas coisas. O estudo da Bíblia o fez descobrir que a palavra de Deus guiou para o catolicismo. E segundo, é que a mesma Bíblia mostrou para ele que a Igreja Católica é a única igreja fundada por Cristo. Coisa que eu entendi também dessa maneira.
quando eu estudava sobre a carne e o sangue de Cristo, em que igreja encontrar, né? Em qual igreja encontrar. Fui encontrando tudo isso. A igreja católica, entendi o fundamento da igreja, só tinha uma. Quando eu entendi que a Bíblia falava muitas vezes no corpo de Cristo, entendi que você imagina se a minha cabeça passasse por vários corpos, hein? Depois eu tirasse minha cabeça desse corpo e colocasse em outro corpo. Você acha que se eu tirar a minha cabeça daqui para eu colocar em outro corpo, você acha que eu vou sobreviver? Que eu não vou morrer? Se tirar o corpo da cabeça, tudo morre. A igreja é o corpo místico de Cristo, não se tira o corpo da cabeça. Mas para os protestantes tira, né? Então essa cabeça para eles já morreram. Oitava, Alan Stephen Hope, ex-pastor e bispo anglicano, nomeado por João Paulo II. Olha só. Pastor anglicano convertido ao catolicismo, foi nomeado bispo auxiliar em Westminster por João Paulo II. Nasceu em Orford em 1944 e foi recebido na Igreja Católica em 4 de dezembro de 1995, depois de 2 anos como vigário da paróquia de Nossa Senhora da Vitória de Keston. Foi nomeado padre na paróquia de Nosso Redentor em Chelsea, tornando-se depois, em 2001, vigário-geral da Arquidiocese, veja aí, pelo próprio São João Paulo II em pessoa, certo? Monsenhor Hope é um dos pastores anglicanos que abundaram a igreja da Inglaterra depois que a ordenação sacerdotal de mulheres foi aprovada naquela igreja anglicana. Todos eles são agora verdadeiros católicos e 100% cristãos. Eles acharam a abundância da verdadeira igreja cristã, a única fundada por Cristo. Tá certo? Então nós estamos vendo aqui, ó, o oitavo, tá certo? Eu deixei por último. Ele era um padre anglicano, mas você sabe que são padres, são pastores, aqueles que trajam batinas, estolas. Então, do anglicanismo, mais uma vez quero reforçar. Mais uma vez, tornou-se bispo auxiliar. Ele que era bispo da igreja anglicana. Então, foi recebido por São João Paulo II, foi ordenado na igreja católica e continuou sendo bispo auxiliar. Mais tarde, como ele era solteiro, evolução, ele tornou-se, né, geral naquela paróquia na Inglaterra. Então, se é episcopaliano, se é ortodoxo, se é de alguma dessas outras denominações, veterocatólica, católica apostólica brasileira, ortodoxa, anglicano, quando se converte à igreja católica, se quiser continuar sendo padre, se quiser continuar sendo bispo, vai continuar, passa por um estudo, por uma reforma, por um estudo de teologia, por um estudo de filosofia, essas coisas tudo, e ele é ordenado. Tá certo? Mesmo que seja casado lá, mesmo que o padre seja casado lá, nessas igrejas. Entenda? Um pastor se converteu à fé católica, mas ele não era dessas denominações. Vamos supor que ele era presbiteriano, que presbiteriano não tem padre, é pastor, né? E agora ele quer ser padre na igreja católica, mas ele é casado. Não pode. Assim não pode. Ele é casado, tem filhos, basta só ser casado, não é? Se ele for solteiro e quiser ser padre, entra no seminário, vai estudar como todo seminarista faz. Essa questão é que eles são, nessas outras denominações, eles já são padres lá. Entendeu? Já ministram alguns sacramentos mesmo que não acreditam em 7, como os anglicanos acreditam apenas em 4. Os episcopalianos, os ortodoxos e outros. Os ortodoxos também acreditam nos 7 sacramentos, né? Então, dessas igrejas, quando se converte à igreja católica, se é padre lá, se é casado lá, se tem filho lá, se converte à igreja católica, quer continuar sendo padre, tem essa exceção é aberta para eles. Para ser ordenado na Igreja Católica Apostólica Romana e continuar sendo padre na Igreja Católica Apostólica Romana. Você me entendeu? Aliás, vocês, porque foram muitos que estavam com essas dúvidas. Então, precisava dar essa explicação. Vocês compreenderam bem? Vocês me entenderam bem? Para não sair dizendo por aí, eita, a Igreja Católica agora acabou. Todo pastor agora que vem para a Igreja Católica com 200 filhos vai ser padre agora na Igreja Católica. Não é assim. Certo? Vai estudar a história da igreja porque isso é falta de conhecimento. Certo? Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Salve Roma, salve Maria Imaculada. Sempre vire.